Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e ajudo profissionais de logística a serem promovidos para ganharem mais de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. Bom, então o nosso tema da live de hoje qual que é? O tema é o seguinte: eu sou bom, mas não sou promovido. É isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre essa questão, né? Às vezes a gente tem uma situação onde a gente pensa de uma forma, né? A gente tem uma autoavaliação realmente muito positiva nossa. A gente avalia que a gente está indo realmente muito bem. Então é por isso que é o tema da nossa live de hoje. Sou bom, mas não sou promovido. Vamos entender por que isso acontece? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: quando a gente pensa sobre esse assunto, poxa, por que será que eu me avalio de uma forma tão positiva, mas as pessoas ali ao redor, né, os outros gestores, a empresa, ela não reconhece isso em mim? Por que será que isso acontece? Para você chegar à conclusão de que você é muito bom e que você merece ser promovido, mas que você não está conseguindo essa promoção. Vamos lá. É sempre muito importante a gente ter uma autocrítica, certo? A gente precisa construir isso. E, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais difíceis que tem para qualquer ser humano. E aí não estou falando só do lado profissional, estou falando também do lado pessoal. Da gente conseguir fazer uma autocrítica em relação ao que a gente tem de pontos negativos, principalmente. A gente é sempre muito bom, né, em conseguir identificar os pontos positivos. Sempre é muito fácil, quando alguém pergunta para você, pergunta para qualquer pessoa no que você é bom, a gente geralmente costuma ter uma certa facilidade de achar esses pontos fortes nossos. Agora, é uma deficiência e isso não é de uma pessoa, são vários profissionais, todas as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa autocrítica do ponto de vista do que precisa desenvolver. E isso daí não é uma coisa que tão simples de se melhorar, de se resolver, de conseguir ter isso realmente funcionando bem. Você, na maior parte das vezes, você vai precisar do quê? De uma opinião de outras pessoas. Você vai precisar realmente que outras pessoas falem sobre pontos em que você precisa se desenvolver, pontos que você não está indo tão bem assim. Então, quando a gente pensa que a gente é muito bom em uma determinada coisa, o que é importante? É importante que outras pessoas também percebam que você é muito bom. Não adianta nada você se achar realmente muito bom, mas as outras pessoas, os gestores, a empresa em si, não consegue perceber essa sua qualidade. Se ninguém consegue perceber, fica muito difícil você conseguir ser promovido. Agora você pode perguntar para mim, mas Rubens, tem um jeito das pessoas perceberem que eu sou bom e eu conseguir ser promovido? Existe alguma forma? Sim, existe. Existe uma habilidade que você precisa desenvolver para que as pessoas percebam em você uma qualidade diferenciada em relação a outros profissionais. E quando você consegue desenvolver essa habilidade, você realmente se destaca. E aí não é só uma questão de você achar que é bom. As outras pessoas também vão achar que você é um bom profissional. E aí o que acaba acontecendo quando outras pessoas na empresa falam que você é um bom profissional, que você é um profissional realmente de grande potencial? Sabe o que acontece? Eu vou te contar. O seu nome, ele começa a rodar dentro da empresa. É isso mesmo. E aí, será que isso é bom quando o nome começa a rodar dentro da empresa? Por que será que é bom rodar, né, o teu nome rodando dentro da empresa? Então eu vou te falar o seguinte, que rodar, quando o seu nome começa a rodar dentro da empresa, é porque você está começando a ser notado, porque você está começando a ser percebido pelas outras pessoas dentro da empresa. Então se você perguntar para mim se isso é bom ou se isso é ruim, eu vou falar que isso é ótimo. Porque se você começa a ter
o seu nome lembrado por outras pessoas, significa que você está deixando a sua marca. Você está deixando uma boa impressão. E quando você deixa uma boa impressão, você começa a ser lembrado, inclusive, para novas oportunidades, para outras vagas que aparecem na empresa. Por quê? Porque vão lembrar de você. E se você não causa uma boa impressão, se as pessoas não conseguem notar que você tem qualidades diferenciadas, que você se destaca em relação a outros profissionais, fica realmente muito difícil você crescer na empresa. Então, você pode realmente ser um excelente profissional. Você pode ser sim um bom profissional e não está conseguindo ser promovido. Por quê? Porque a empresa não está percebendo isso em você. E aí talvez você não esteja usando uma estratégia certa, ou você não está realmente aplicando uma habilidade que ajuda você a se destacar na empresa. E é isso que você precisa começar a ver como fazer isso. Afinal das contas, é muito importante que você seja notado na empresa. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Quem não é notado, não é lembrado. Então, se você não conseguir ser notado, se as pessoas realmente não perceberem que você é um bom profissional, fica mais difícil você ser lembrado para outras posições. E com que você consiga, e também para que você consiga ser promovido. Então, é de suma importância que os outros gestores, que outras pessoas na empresa comecem a falar o seu nome. Por isso que, quando o seu nome começa a rodar dentro da empresa, significa que você está indo realmente bem. Você está começando a ter algum destaque na empresa, e aí você está no caminho certo para conseguir promoções, conseguir crescer na área. E aí, eu vou te falar o seguinte, tem gente que entende errado essa questão de exposição, né? Essa questão de, poxa, como é que eu vou ser melhor notado na empresa? Como é que eu faço para que a empresa perceba que eu sou um bom profissional? E aí tem alguns profissionais que eles ficam agindo da forma que não é a forma certa, né? Vocês ficam querendo aparecer a qualquer custo, querendo se destacar em coisas que não causam destaque nenhum. Pelo contrário, situações que acabam causando mais prejuízo para aquele profissional, para a imagem do profissional, do que, na verdade, benefício. Ficam querendo aparecer a qualquer custo, que ficam querendo falar coisas, em alguns momentos, que não agregam absolutamente nada. Quem aqui nunca teve um colega, ou lembra daquela época da escola, que a gente tinha aqueles amigos, né, na sala de aula, que levantavam a mão a todo momento, só para poder aparecer para o professor? E muitas vezes falavam coisas que não tinham nada a ver, ou coisas totalmente inúteis naquele momento, ou que não fazia nenhuma diferença se tivessem sido faladas ou não. Então, você não pode ser esse tipo de profissional, porque esse tipo de profissional, como eu disse, realmente causa pavor nas pessoas. Fala, nossa senhora, lá vem ele de novo querer falar. E aí, por que as pessoas pensam assim? Porque a pessoa, esse tipo de profissional, ele fala coisas que não agregam nada, coisas que não têm conteúdo. Então, não é essa a forma com que você vai fazer para você se destacar, para você aparecer, para você ser notado dentro da empresa. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, se você quer realmente que as pessoas percebam que você é um bom profissional e que dessa forma que as pessoas percebam que você merece uma chance, merece uma oportunidade para crescer na empresa, para ser promovido, então você tem que fazer de uma forma diferente. E aí, isso me lembra o seguinte, me lembra uma história que eu estava conversando com um profissional de logística esses dias e foi uma história que me chamou a atenção. Ele trabalha numa transportadora e essa transportadora ela é uma transportadora que tem um determinado serviço, né, que ela oferece, e ele está pensando numa forma de como ter mais clientes, né? Ele está pensando numa forma de como conseguir agregar mais serviços, mais clientes na empresa para a empresa crescer. Até mesmo ficou pensando em como que ele poderia abrir uma filial
para poder prestar o serviço para outros clientes. E aí ele falou comigo, né, ele mandou uma mensagem para mim e eu conversei com ele, e nessa mensagem ele fala exatamente o seguinte: falou, Rubens, como é que eu faço para trazer mais clientes para essa transportadora e para que eu consiga de repente abrir um serviço diferenciado e ajudar a empresa a crescer? E eu conversei com ele falando, olha, primeiro eu estou vendo que você tem realmente uma vontade de crescer dentro da parte comercial voltada para a logística. Isso é muito legal. Só que tem um ponto muito importante nisso. Ele quer mostrar para a empresa que ele é bom. Ele quer mostrar para a empresa, ele quer fazer uma coisa diferente. Ele quer trazer mais clientes para a empresa, para que ela cresça, e ele quer mostrar, criando até um serviço diferenciado, um serviço que essa empresa não tem. Por quê? Porque ele já percebeu que é uma forma dele se destacar lá dentro. Ok. Eu falei com ele, olha, bacana essa sua iniciativa, eu acredito que pode realmente ser uma grande chance de você conseguir se destacar na empresa, porém tem um ponto muito importante. Não adianta nada você pegar e vender mais, trazer mais clientes, fechar parcerias, se você não for um profissional que entende muito sobre o que você está vendendo. No caso, de serviço de logística. Ele falou, mas como assim, Rubens? Eu posso entender, eu sei o que é transporte, eu sei vender frete, eu conheço isso. Eu falei, não, tudo bem, eu acredito que você conheça isso realmente. Mas o ponto aqui não é vender frete. O ponto aqui é o que você vai resolver de problema do seu cliente. O que ele está precisando que você entregue para melhorar o serviço dele. Ele deve ter alguma venda, alguma coisa que ele precise melhorar. E como é que você vai conseguir entender o que ele está precisando para atender da melhor forma possível? Como é que você vai fazer isso? Para você fazer isso, não adianta você simplesmente chegar lá nesse cliente que ele quer trazer, né, para a empresa dele. Não adianta simplesmente você chegar lá, vender isso, vender um serviço e depois você ir embora e o serviço não for bem realizado, né, não for bom. Por que não adianta nada fazer isso? Porque se ele fizer dessa forma, consequentemente, ele vai perder esse cliente. Tá? Esse cliente dessa transportadora que ele trabalha não vai ficar. Ele vai lá, vai ralar um monte para conseguir fazer essa parceria, só que a empresa não vai continuar. Por quê? Porque ele não foi bom o suficiente para entregar realmente um serviço diferenciado para esse cliente dele. E quando ele faz isso, o que acontece? Ele não está conseguindo ter essa percepção desse cliente dele de que realmente ele conhece o que precisa ser feito. Então eu falei com ele, falei, olha, bacana o que você está fazendo, ótimo, você talvez consiga trazer bons clientes para você. Porém tem um ponto aqui que você precisa ter muita atenção. Você pode dar um tiro no pé se você não conseguir atender direito seu cliente. Então você precisa realmente entender muito bem o que está sendo feito para que você consiga entregar o melhor serviço esperado para esse cliente. Então você precisa entender como é que você pode resolver os problemas dele em termos de logística, como é que você pode melhorar os resultados da empresa desse seu cliente em termos de logística. Afinal das contas, ele está vendendo um serviço de logística. E é isso que ele precisa entender para ele conseguir oferecer um serviço de qualidade superior. Então não adianta nada ele fazer uma baita correria e conseguir fechar uma parceria se ele não conseguir mostrar para esse cliente dele que ele realmente é bom nisso, bom em atender o cliente, em resolver os problemas do cliente, bom em conseguir melhorar os resultados que aquele cliente precisa. E aí, por que eu te trouxe essa história, né? Porque ele quer ser notado como um bom profissional. Só que ele pode estar tomando simplesmente a estratégia errada. Ele pode atacar uma parte que é buscar uma parceria, mas ele pode não conseguir concluir depois. O que é concluir? É conseguir entregar aquilo lá da forma realmente com qualidade, com excelência. Não simplesmente vender um serviço logístico e depois esquecer do cliente
e não saber se está indo bem ou se está indo mal. Isso não dá. Então, ele precisa realmente entender isso. E aí quando eu falo para você sobre essa questão de, poxa, muita gente vira muita gente reclama disso, né? Fala, poxa vida, eu sou bom profissional, eu trabalho bem, mas eu não consigo ser promovido. Isso não é uma pessoa ou duas pessoas, muita gente fala isso. E o que isso, como que você pode reverter isso se isso estiver acontecendo com você? Se você estiver passando por essa mesma situação, como é que você pode reverter essa sensação de que você é um bom profissional e que não está sendo reconhecido pela empresa e por isso você não está sendo promovido? Qual que é a estratégia, qual que é a técnica que você pode usar? Então vamos lá. Existe sim uma técnica, existe sim uma habilidade que ajuda muito você a conseguir ser notado, a conseguir ser percebido dentro da empresa. E eu vou te falar. Quando você desenvolve uma capacidade de conseguir entender o todo, quando você consegue desenvolver uma capacidade onde você entende todo o processo, onde você consegue entender os impactos que existem de uma atividade em outra, e aqueles impactos, o que ele pode trazer de positivo e de negativo para a empresa, quando você forma esse tipo de visão, você começa a trazer para a empresa sugestões, ideias, opiniões realmente muito boas. Por quê? Porque quando você consegue entender o todo, consegue entender todas as amarrações que existem em todos os processos, você cria uma habilidade chamada visão sistêmica. E quando você tem essa habilidade chamada visão sistêmica, você realmente consegue entender quando você aperta um botão numa determinada etapa, o que vai acontecer numa outra etapa. E você consegue entender se esse botão vai fazer bem ou vai fazer mal em processos posteriores ou processos anteriores. E quando você tem essa visão, você não vai propor soluções, não vai dar ideias, não vai dar sugestões que sejam maléficas para o processo, que sejam ruins para o processo. Você não vai. Por quê? Porque você tem a visão do todo. Você tem uma capacidade realmente de analisar ali o contexto geral e pensar, calma aí, se eu fizer isso aqui, tudo bem, mas qual que é o impacto que eu vou ter numa determinada área? Você consegue perceber isso. E aí, quando você vai para uma reunião, para discutir alguma situação que não está indo bem na sua área, na área onde você trabalha, alguma meta que não está sendo batida, algum problema que está acontecendo e precisa ser resolvido, né? Algum resultado que precisa ser melhorado, quando você vai para uma reunião desse tipo e você tem essa visão, você tem essa capacidade de entender isso, você consegue realmente propor sugestões, ideias e dar opiniões que são muito positivas, muito ricas. E isso cria em você uma percepção de que você é um profissional realmente muito diferenciado. Sabe por quê? Porque muitos profissionais não têm essa capacidade dessa visão sistêmica que eu estou comentando contigo. Eles não conseguem entender o todo, não conseguem entender os impactos na cadeia como um todo. Olha, muitas vezes, apenas o processo ali que ele trabalha, só conhece aquela atividade que ele executa e não tem capacidade de entender o que vai acontecer caso ele mexa numa etapa dentro da sua atividade, qual que é o impacto que vai ter numa outra atividade. Muitos profissionais não têm essa capacidade. E quando você tem, você realmente consegue propor soluções, ideias, dar opiniões que são realmente importantes para levar o processo, para resolver um problema, para bater uma meta para o caminho certo. Então, você acaba se destacando. E esse destaque para você é extremamente positivo, porque você não só vai achar que você é um bom profissional, mas as outras pessoas vão perceber que você é um bom profissional, que você é um profissional diferenciado. E aí sim, quando as outras pessoas
percebem que você tem realmente um diferencial, que você é um bom profissional, é aí que você vai crescer. Muitas vezes, se só você achar, não vai resolver. Você precisa que outros gestores, você precisa que a empresa perceba isso em você. E se a empresa não percebe, infelizmente, não tem como você crescer, não consegue. Então é muito importante entender como fazer isso. E aí quando você coloca essa estratégia, né, que é a visão sistêmica ali, quando você aprende isso, quando você tem isso bem desenvolvido, você consegue realmente se destacar na empresa onde você trabalha. Então, uma dica que eu daria para você nesse exato momento, uma dica para você é já colocar em prática. Qual que é essa dica? Você precisa começar a desenvolver a visão sistêmica. Quando você pensar que, poxa, mas eu já conheço tudo sobre logística. Bom, se você conhece tudo sobre logística, pode ser que você ainda tenha muita coisa para conhecer. Porque a gente está todo dia aprendendo coisas novas na área da logística. E sempre tem alguma coisa que fala, poxa vida, isso daqui realmente impacta em outra área. E o importante, não tem problema você não conhecer tudo sobre logística. O importante é que você consiga fazer as amarrações, que você consiga ligar os pontos. Ou seja, que você consiga trazer as pessoas certas para discutir numa reunião ações que vocês estão querendo implantar de repente no processo onde você trabalha, na área onde você trabalha. Por quê? Você trazendo outras pessoas e discutindo aquilo, você vai começar a entender os impactos que tem de uma ação que você está querendo implantar em outras áreas. E você, quando faz isso, você começa a desenvolver a sua visão sistêmica. Você vai ficando cada vez mais apurado. Não é uma coisa que você simplesmente dá um estalar de dedos e no dia seguinte você está fazendo. Não. Exige muito que você seja uma pessoa analítica. Que você realmente não seja uma pessoa afoita, que queira já sair colocando as coisas para fazer do nada. Por quê? Quando você faz isso de forma atabalhoada, você acaba não parando para analisar o contexto geral. E aí você acaba sugerindo, acaba implantando, inclusive, soluções que não são boas e não vão trazer o resultado esperado para a empresa. Porque às vezes ela é muito boa, né, na área onde você trabalha, mas não é boa para todo o processo. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você implanta uma solução, essa solução não funciona, ela acaba causando problemas em outras áreas e o pessoal começa a perguntar, ué, quem foi que implantou isso? Quem foi que fez isso? E aí não é muito bom para a sua imagem. Então, você precisa realmente desenvolver essa visão sistêmica para que você realmente implante soluções, para que você dê ideias, opiniões, sugestões que realmente façam sentido e que ajudem todo o processo e não apenas uma parte do processo. E é sempre bom, né, ter uma pessoa com esse tipo de visão, porque ela inclusive ajuda a guiar outras que não têm. Quando uma outra pessoa trouxer uma sugestão, uma opinião, uma ideia, né, uma pessoa que tem essa visão sistêmica bem desenvolvida, ela consegue parar, pensar, analisar e coloca de repente alguns pontos. Não, mas calma aí, mas isso que você está falando vai causar um impacto em tal lugar. E aí, consequentemente, você começa a discutir mais sobre aquilo, dá uma refinada e pode ser até que decida-se por não considerar aquela sugestão. Ou ela pode ter sido refinada, pode ter sido ajustada e você acaba considerando ela, mas de uma forma diferente. E isso quem consegue fazer? Quem tem a visão sistêmica bem desenvolvida. Por isso que é muito importante você desenvolver a visão sistêmica. Uma vez que você tem isso desenvolvido, você vai se tornar um profissional mais diferenciado e as pessoas que trabalham contigo
vão perceber realmente que você não só que você é um bom profissional realmente, que você é um profissional que tem algo diferente. E isso é o caminho para que você seja notado, percebido e considerado para novas oportunidades, para promoções na empresa onde você trabalha ou em outras empresas. Então, fica essa dica para você de começar o mais rápido possível a desenvolver a sua visão sistêmica na cadeia de suprimentos. Isso vai ser um ponto muito positivo para a sua carreira e eu não tenho dúvida alguma que isso vai ajudar a alavancar o seu crescimento profissional. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui a participação na nossa live de hoje. Essa live, tchau, tchau!